Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre os direitos das mulheres. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Thaís Viotto, que é advogada e diretora jurídica da ONG Nature Vitae. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós agradecemos sempre a oportunidade aqui da TV FIB e também a OAB Bauru, ao professor César e a todos que nos assistem. Quem agradece a sua presença aqui, doutora Thaís, somos nós que vem nos brindar com esse tema, né? Afinal de contas, falar dos direitos das mulheres, coisa de não tanto tempo atrás, nem se falava sobre isso. Hoje, nós temos aí o prazer de falar sobre os direitos delas, das mulheres. Haja vista aí que nós temos muitos países no mundo que as mulheres não têm direito algum, diferentemente do nosso país. Isso é muito belo, isso é muito bom. E eu já vou falando o seguinte, as mulheres vêm conquistando aí, ao seu ver, diversos direitos no decorrer da história? Isso mesmo, né? Foram anos e anos de luta para o que nós temos hoje, né? As mulheres. E assim, como todos os direitos, a gente percebe uma grande evolução, né? Inicialmente, as mulheres começaram lutando ali na época da Revolução Francesa. Então, naquele período, nós tivemos o primeiro documento jurídico, né, que informava sobre o direito das mulheres. Depois, nós conquistamos o nosso 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher, mas não foi simples também. A Revolução Russa nos auxiliou, quando 90 mil mulheres operárias fizeram uma greve enorme, né? 90 mil mulheres. Nos Estados Unidos também, em Nova York, 15 mil mulheres. Então não foi simples. Nós temos esses direitos hoje graças a essas mulheres que já lutavam desde aquela época lá. Nós falamos em 1917, na época da Revolução Russa. Então há muitos anos mesmo. No Brasil, para a gente ter uma ideia, apenas em 1879, quando Dom Pedro II, na época imperador, permitiu que as mulheres, então, ingressassem na universidade. Então, assim, a primeira mulher que se formou numa universidade brasileira, né, foi no ano de 1887. Nossa. Então, assim, na verdade, né, se nós formos imaginar de direitos constitucionais, só a partir mesmo da Constituição de 88 que a gente vê lá a igualdade entre homens e mulheres. Mas a gente vem galgando, né? Tivemos a conquista do voto feminino também na época de Getúlio Vargas, em 1932, né? Depois a criação da pílula anticoncepcional, que começou então as mulheres terem esse direito de controlar a sua prole, né, ao direito de serem ali, de terem o controle de sua vida, né, da sua reprodução, da sua sexualidade mesmo. Foi sancionado também em 1962 o Estatuto da Mulher Casada. A mulher casada não tinha direito algum, ela tinha que depender da outorga do marido, da concessão do marido. Então, nessa época, as mulheres puderam trabalhar fora de casa. Depois veio a lei do divórcio também, que permitia que as mulheres tivessem a guarda dos filhos no caso de separação, porque isso não era permitido antes, né? Se divorciasse, a guarda não ficava com a mulher, não tinha essa alternativa. Então, realmente, a gente percebe que é uma luta de muitos anos mesmo, né? Em 1987, o primeiro Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres desembocou numa série de conselhos estaduais, a partir de então, para lutar por políticas públicas, né, para as mulheres. Então, foi uma grande conquista para a mulher. A Lei Maria da Penha, a gente tem que se recordar, né? A Maria da Penha, uma mulher de luta aí, que graças a ela que perseguiu a condenação do marido, que tentou matá-la por 2 vezes, né? Então, se a gente tem hoje uma lei que nos favorece, né, e que busca mesmo a condenação e a reparação, pelo menos, né, desses crimes cometidos. Depois a gente teve a lei do feminicídio também, né? Na época também da presidente Dilma Rousseff, a lei que permite a assistência
a mulher vítima de violência sexual, né, que permite que ela tenha acesso à pílula do dia seguinte. Então, foi direitos que foram sendo conquistados mesmo durante vários anos, a lei do feminicídio, né, que é um importante marco também. E agora, no ano de 2022, nós tivemos uma modificação na lei que trata sobre o planejamento familiar, né, que deu de fato autonomia para as mulheres decidirem se querem ou não ter filhos, utilizando-se de um outro método, né, de contracepção, que é a laqueadura. Então, é muito interessante a gente falar disso também. Realmente, te ouvindo falar dessa peregrinação de direitos das mulheres, na verdade o nosso tema o tema, de certa forma, é simples, né? Direitos das mulheres. Mas para que chegássemos até aqui, você retratou historicamente uma história de muita luta das mulheres. Quem estudasse, né? Imagina. Sim, vamos dizer. Muito mais, né? Sem dúvida, um resumo, né? Um resumo histórico bem rápido, né? Porque nós temos pouco tempo no programa, mas te ouvindo é um caminho de muita luta, né? De muita luta que nós estamos vendo em relação aos direitos conquistados pelas mulheres. Isso. As mulheres conquistaram, como eu gosto de dizer, a ferro e a fogo. É verdade. Com muita luta. Não foi uma situação simples, fácil de se conquistar tudo isso. De se conseguir. Né? De se conseguir tudo isso. Você falou agora que em 2022 tivemos uma lei federal que fez uma modificação na questão familiar. Eu gostaria que você falasse sobre essa lei um pouco. Essa lei, a 14.443, ela traz modificações na lei do planejamento familiar, a lei 9.263 de 96. Essa lei já existia, então, desde 96, já trazia, né, a possibilidade da laqueadura, mas somente em 2022 que as mulheres tiveram o direito de não ter mais que pedir a permissão do marido para fazer esse procedimento. Né? Imagine que até 2022 as mulheres, né, era como se fosse na época do Estatuto da Mulher casada, gente. Nós tínhamos que pedir a autorização, então, da esposa. Posso fazer um procedimento contraceptivo? Porque muitas mulheres não podem usar pílula anticoncepcional. Sim. Tem problemas com hormônios, não podem usar. Sim, então assim, ela não tinha o controle de sua vida sexual. A gente sabe que os parceiros também muitas vezes não querem utilizar o preservativo. Então, puxa vida, a laqueadura elas ainda tinham que pedir autorização. Né? Então, de fato, foi um grande marco, né, na evolução dos direitos das mulheres, agora 2022, né, que foi sancionada recentemente, e entrou em vigor agora, no mês de março. Tá, que ótimo isso aí, né? Eu acho que isso também representa um grande avanço na questão dos direitos das mulheres, porque a mulher não ter controle dessa opção que você falou aqui agora, ter que pedir autorização marital, sem dúvida alguma, não vivemos mais na Idade Média. Não vivemos mais na Idade Média. Então, creio que realmente é um avanço muito grande essa questão dessa legislação. E aí você também falou a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela regula, ela trata de muito assunto, a questão de família também ela trata. Sim. E aí os regramentos dessa lei, você acabou de citar, que você explicou agora, regulam especificamente qual artigo da Constituição Federal? Então, o artigo 226 da Constituição, ele trata sobre a entidade familiar, né? Da proteção do Estado à família. Mas o parágrafo 7º, ele vai falar especificamente, glorificando o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre o planejamento familiar. Então, aí, essa lei, lá em 96, ela já vinha para regulamentar esse artigo, esse inciso, tá? Dessa lei aí, com base na dignidade da pessoa humana, né? O Estado, então, que vai propiciar, né? Vai promover meios para que haja o planejamento familiar, vai investir mesmo nisso, né? Certo. Uma outra questão aí, como a nossa Constituição trata de vários direitos, como a questão de família, essa legislação que você citou agora, ela trata especificamente de qual direito constitucionalmente protegido?
Primeira coisa, o princípio da dignidade da pessoa humana e aí o direito constitucional ao planejamento familiar. Certo. Muito bom. Questão de planejamento familiar hoje tem que se ficar atento, né? Isso aí é uma questão... Tem que ser tratado, né, César? A gente vê que pouco se fala desse assunto, né? Sem dúvida alguma. E é muito importante. Sem dúvida alguma. Planejamento familiar é interessante, né? Porque falar de planejamento familiar é falar da nossa vida, da vida das pessoas que estão na família, não é só o planejamento dentro da família, porque eu costumo dizer que a sociedade é o reflexo da família. Então, tendo um planejamento familiar em todos os sentidos, eu não tenho dúvida alguma que a nossa sociedade será aí cada dia melhor. Né? Cada dia mais fácil de se viver, ou menos difícil, não sei, né? Mas a gente busca isso daí. Tem uma outra questão aí, dentro dessa luta dos direitos das mulheres ali, né? A lei ela é muito significativa no seu ponto de vista, mas é o seguinte, essa questão é interessante, vou deixar essa questão aqui suspensa e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB, 25 anos. Você pronto para a vida. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre os direitos das mulheres. No bloco passado, eu havia levantado a seguinte questão aqui. Essa questão das lutas, né, que as mulheres, no decorrer do tempo, da nossa história, naquela primeira parte que você retratou resumidamente a história dessas lutas, dos direitos das mulheres, né, que tem muito a ver, tem extrema relação com a lei. Então a legislação ela é muito significativa em relação a essas lutas pelos direitos das mulheres? Sim, a legislação é muito significativa, bastante significativa. E assim, em relação a essa última, que foi a de 2022, né, a 14.443, que altera a lei do planejamento familiar, aquela 9.263 de 96, a legislação faz toda a diferença, porque assim, o brasileiro ele é positivista, né, doutor César? Ele gosta de ter a lei ali para se apegar, né? Então, enquanto não houve, através dessa legislação em 2022, que a mulher não precisava mais do consentimento do marido para fazer, por exemplo, um procedimento de laqueadura, era impossível de se aplicar, tinha que ter, né? Outras coisas também, né, o que evidencia na mudança dessa lei, que as mulheres, né, têm mais direitos, o que é tão importante, né? Antes da edição dessa norma, a mulher tinha que ter 25 anos para fazer o procedimento também. Hoje caiu para 21, né? E tinha também que ter 2 filhos já vivos, veio que uma série de requisitos. Né? É claro que a gente sabe que é uma questão importante, que a mulher tem que refletir, né? Mas, né, que seja permitido, para que tenha mais um método que ela possa aí se valer para planejamento mesmo, se quer ou não quer ter filhos para sua autonomia, né? E antes também da edição dessa norma, não podia se fazer, não era permitido se fazer no parto. Então, assim,
você ia ter que fazer 2 procedimentos cirúrgicos, não faz sentido algum. Então, se você declarar isso para o seu médico 60 dias antes, para poder ter a equipe multidisciplinar, você pensar bem, você pode aproveitar aquela cirurgia, de repente, de cesárea para fazer a laqueadura. Então, essa questão também é relevante. Uma questão também que eu acho de extrema importância é, por exemplo, a nossa telespectadora, as nossas telespectadoras, os casais que estão nos assistindo, né, falam, nossa, que interessante essa questão, agora laqueadura. E muitas telespectadoras, muitos casais podem estar se perguntando, mas a gente não tem condições financeiras no momento para fazer esse tipo de procedimento. Realmente não é barato. É uma questão que custa dinheiro, não é fácil ganhar o dinheiro, e muitas mulheres querem fazer, estão tomando contato com as nossas informações, com as suas informações aqui, e devem estar se perguntando assim, ótimo, maravilha, a lei agora é assim, a questão da laqueadura, maravilhoso. Aí muitas podem estar se perguntando, mas eu não tenho condições no momento de fazer, já refleti e quero fazer. Então vou fazer uma pergunta bem objetiva. O SUS faz a laqueadura? O SUS faz. O SUS faz, mulheres interessadas, o SUS faz a laqueadura. Todo o procedimento é coberto, né, pelo SUS. Isso é ótimo, né? Então, creio que respondemos a pergunta que está palpitando aí em relação às nossas telespectadoras. Se faz, ótimo. Aí a questão é, como a mulher que tem interesse deve manifestar a sua vontade para fazer esse procedimento? O procedimento ele pode ser requerido na unidade básica de saúde mesmo, mais próxima da casa da mulher, ali onde ela costuma fazer os seus exames, né, anuais, de repente, Papa Nicolau, mamografia. Então, ela se dirige à unidade básica e para falar, eu quero fazer. Isso, eu quero fazer. Muito bom. Como a gente está falando dessa questão da laqueadura, tem aí uma outra palavrinha, né, a questão da esterilização. Então, se trata de um procedimento aí, laqueadura, de uma esterilização voluntária? Isso, uma esterilização voluntária, sem dúvida, né? A mulher que vai fazer essa opção, né? Se não for uma recomendação médica, né? Vai ser uma opção, a esterilização voluntária, sim. É mais um método de contracepção que a lei aí permite, né, que a mulher faça. Sim. Nós vivemos situações aí que muitas vezes parece que o Estado quer tomar conta das pessoas na sociedade. Quando eu digo Estado, estou me referindo aí à questão municipal, estadual, União, o país como um todo. E às vezes parece que em determinadas situações o Estado não só quer, como ele toma o controle nosso. Questões, por exemplo, né? Tudo bem, né? A gente tem que pagar os impostos para retornar para a sociedade. Então nós temos questões de fiscalizações de vários órgãos públicos, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente sabe que isso existe. E um controle do Estado deve haver. Porque senão nós não vamos ter um Estado democrático, nós vamos ter uma baderna no país. Mas falando da laqueadura e tudo mais, e o Estado fazendo esse procedimento, bancando esse procedimento, uma questão é, se o Estado aí não decidisse usar esse direito como um controle demográfico. Até assim, a lei já vem bem claro, né, nesse sentido, para evitar esse tipo de controle exacerbado na vida do ser humano, né, que implicaria na violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, assim, artigo 226, parágrafo 7º, o Estado tem a obrigação de propiciar métodos para que haja o planejamento familiar, mas ele não pode usar de forma alguma, no caput dessa lei, né, já está lá essa questão colocada, não pode ser utilizada nenhum tipo de método para controle demográfico. Isso é muito bom a gente ter conhecimento disso, né? Porque a partir do momento em que o Estado banca um procedimento desses, as coisas poderiam dar de uma forma que o Estado passaria a ter um controle demográfico. Tem que ser mesmo voluntário. Isso, como outros países têm, né? Como outros países acabam tendo aí. Tem mesmo toda a equipe, né, multidisciplinar para
para que possa ser feita uma análise realmente racional do que é, né, uma esterilização voluntária. Falando o português bem claro, a mulher tem que querer fazer. Se ela não quiser, encerrado o assunto. Encerrado o assunto. O Estado não pode se meter nessa livre vontade. Isso, muito bom. Uma outra situação que a gente tem aí, né? Você que é uma estudiosa nessa área, dessa legislação, qual é o seu recado aí para essas mulheres que nos ouviram, estão nos vendo e que estão aí com uma intenção de fazer laqueadura? O que você diria para as nossas telespectadoras? Olha, o que a gente, é como advogada mesmo, né, César, o que a gente diz é, você tem o direito, o Estado tem que bancar, o SUS tem que fazer, mas é importante essa reflexão mesmo, né, porque existem outros métodos que não são irreversíveis, porque é importante dizer, viu, César, o SUS, ele paga a laqueadura, mas ele não paga a cirurgia de reversão. Então, se de repente a mulher quiser fazer, ela vai ficar sabendo que se ela quiser tentar reverter esse procedimento, ela vai ter que pagar. Então, tem que ser muito consciente. Não quero mais ter filhos, porque de repente você pode fazer com 21 anos. Sim, muito nova ainda. Depois você vai amadurecer, vai de repente, né, cruzar com uma pessoa bacana, um parceiro. Você não vai mais poder ter filhos, né? Biológicos, então é importante mesmo que seja feita uma reflexão muito séria, muito coerente, racional do que é a esterilização mesmo. A opção deve ser extremamente bem pensada. Exato. Isso é um direito que se conquistou com o passar do tempo, ótimo para as mulheres, fantástico eu diria, mas um direito que sem dúvida alguma elas, podemos dizer, até demorou para chegar. Sim. Né? Essa liberdade que a mulher passa a ter. Liberdade não, é um direito dela. Não é liberdade, é um direito. Ter ou não ter filhos, né? Uma autonomia exato, mesmo. É uma autonomia da mulher querer ou não querer ter uma criança ou um filho. Então, realmente, esse direito, essa legislação que nós falamos, que você bem explicou aqui, dá esse direito, deixar bem claro para nossos telespectadores, né? Para não sair amanhã, falaram lá no programa que eu tenho direito, eu quero fazer, porque eu não quero mais ter filho. Você deixou bem respondida a última questão aqui. Bastante, Exato. Reflita, né, com a família, se é casada, no caso, tem uma união estável, seja lá o que for. Reflita ali com o seu marido, né, com a pessoa que tem convivência. Porque às vezes é interessante, você está casada e você resolve não ter filho, mas não é a mesma coisa que o seu marido. São coisas o que vai impactar tudo isso tem que ser pensado. São coisas a serem muitíssimo bem pensadas aí, mas eu tenho certeza que as informações que nós levamos, principalmente você aqui, e que em o relação SUS não paga. É a reversão. A reversão. É isso aí. Eu fiz, vou voltar, vou lá no SUS. Não você pode assim. até ir, mas você não será amparada nesse aspecto, porque Exato. você teve... mas por que eu não vou ser amparada na questão da reversão? Porque você já teve tempo para pensar querendo fazer ou não. Você teve a liberdade e o direito de escolha. Isso. A escolha é sua. Se você escolheu errado, o Estado não tem nada a ver com isso. Exatamente. O Estado não tem nada a ver com isso. Mesma coisa vasectomia, né? Numa Mesma coisa. A gente pode falar de outra. Agora quero reverter. A vasectomia não tem, o SUS paga para fazer. Mas a reversão da vasectomia também não pode. Então, porque nós temos, né, aí deixando claro, as mulheres, no caso da questão da laqueadura, tem o direito, você teve o direito de escolha. Escolhi, quero fazer. Tá, maravilha, o Estado bancou, você teve sua liberdade de escolha, sua opção, você refletiu, o Estado te amparou. Eu fiz uma besteira, vamos dizer assim. Exato. Pense bem, reflita bem. O direito está aí para ser bem utilizado. Isso, arrependimento, aí o SUS realmente não vai amparar. Maravilha. O nosso tempo aí já está se esgotando. Agradeço muito a você, doutora Thaís, volte sempre para debatermos outros temas aqui. Agradeço principalmente ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, que o programa é feito, pensado para vocês. Muito obrigado e até o próximo.